paz e bem. Nessa sexta-feira, o Evangelho de João nos diz assim: Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é, o Cristo. Quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A este não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Meus irmãos e minhas irmãs, no contexto do Evangelho de São João, Jesus começa a sua última viagem para Jerusalém. Jesus começa a abandonar a terra aonde ele exerceu grande parte do seu ministério e se dirige para a cidade de Jerusalém. É nesse caminho que Jesus vai encontrar os seus grandes adversários. As pessoas olhavam para Jesus, o povo, e falavam assim: este não pode ser o Messias, porque o Messias ninguém sabe a sua proveniência, e deste nós o sabemos. Ora, era difuso no tempo de Jesus a ideia de que o Messias seria proveniente de um local de onde ninguém saberia. Então, nós sabemos já no Evangelho mesmo de João que vão dizer assim: ele é de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Então sabem que Jesus veio de Nazaré, sabe de quem ele é filho, e por isso então isso fazia com que eles desconfiassem que Jesus não era o Messias. E Jesus vai dizer assim: vocês pensam que sabem de onde eu vim, mas vocês não sabem, porque a proveniência real de Jesus é do Pai. Com isso nós entramos no tema central que estará conosco nesses dias de preparação para a Páscoa da Ressurreição, que é a proveniência divina de Jesus. Assim nós começamos o quarto Evangelho. O Verbo que era em Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É essa proveniência do Pai que é o grande tema do quarto Evangelho. Jesus é proveniente do Pai, e não de Nazaré, não de Maria e de José. É o Verbo que era anterior, o Verbo que era em Deus, que se fez carne, e é esse Verbo que está caminhando pelas ruas em direção a Jerusalém, aonde ele vai dar a vida por todos nós. Aqueles que começam cada vez mais a querer matar Jesus não conseguem conhecer a proveniência de Jesus, porque não conhecem o Pai, e não conseguem reconhecer a grandeza de Jesus e o seu ministério, porque são desligados desta realidade transcendente, divina, que se manifesta na humanidade contingente, sofredora, deste Deus assim humano que caminha em meio a nós. Sabe, caríssimos, eu tenho cada vez mais a convicção que para nós é muito difícil aceitar a dupla natureza de Jesus, Deus e homem. Ao longo da história, a humanidade sempre priorizou mais uma dimensão do que outra, e para mim nesse momento eu tenho a impressão também que aquela dimensão de Jesus que nos atrai mais é a sua divindade, e tantas vezes nós temos muita dificuldade de aceitar essa humanidade de Deus, a encarnação, que foi o mistério que nós celebramos nesses dias. Com a anunciação, nós temos a encarnação do Verbo. Ora, aceitar que Deus precisou de uma mulher para nascer,
aceitar que precisou dos seus pais para ser educado, que precisou da ajuda deles para conhecer Deus, para conhecer a humanidade, para crescer na relação humana, que chegar até a cruz é manifestação da grandeza de Deus, mas também de algum modo da educação que Maria e José deram para que ele tivesse essa capacidade da sua humanidade de doação. Ou seja, Jesus também é reflexo, como todos nós, daquilo que ele recebeu dos seus educadores, dos seus pais. E isso é a sua dimensão humana. Se Deus se fez homem na pessoa de Jesus, e isso nós professamos, ele não abandona a nossa dimensão humana jamais, mas é um Deus que até o último momento, não só na cruz, mas na ressurreição, abraça de novo a nossa humanidade. E é essa humanidade no seu sofrimento, essa humanidade no nosso limite desse tempo. Não é assim que este vírus nos faz pensar que nós não somos os super-homens, as super-mulheres que pensávamos, mas somos tão frágeis, tão limitados. É essa humanidade frágil, limitada, contingente, que Deus assume, que Deus ama, que Deus vê que é bela e aceita ser um de nós. Um bom caminho, um caminho que é um pouco intimista, que é vivido na família, mas pode ser belo também por isso. Nós precisamos resgatar a dimensão da família, da igreja doméstica. Atentos a uma coisa, nas redes do santuário está muito divulgado, e vamos divulgar sempre mais, as celebrações que a CNBB está propondo para cada domingo, para os dias importantes da liturgia. Tenham isso em consideração e celebrem nas suas famílias, passem isso para os nossos amigos. Não vamos deixar perder a nossa dimensão litúrgica, a nossa dimensão de rezar com a igreja, de rezar escutando a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.